Gênesis capítulo 28, 10 ao 17. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra do Senhor: Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela um travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, e para o norte e para o sul. E você e a sua descendência serão benditas, todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você, e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, ele disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temendo disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta do céu. Amém? Os irmãos podem assentar. Louvado seja Deus. Quando a gente olha aqui para este texto tão conhecido, que muitos já leram, você já leu esse texto aqui. Quando nós olhamos para esse texto, quando eu estava lendo esse texto, eu pude pensar em alguma coisa a respeito de que Deus não desiste de você. Deus não desiste de nós. O Deus que não desiste de nós, o Deus que nos ama e quer ter um relacionamento conosco. Deus não desiste de você. Deus não desiste de nos amar. E Deus quer ter um relacionamento com você, com cada um de nós. Muito importante nós termos esta visão. Este é o Deus que nós servimos. É um Deus que sonda os nossos corações. É o Deus que nos conhece. É Deus que conhece todas as nossas limitações. Este é o nosso Deus. E nada foge aos olhos do Senhor. Nada foge. O Deus que nós amamos, o Deus que está presente aqui, é um Deus vivo, é um Deus eficaz, é um Deus que nos conhece na nossa intimidade. Este é o nosso Deus. Quando olhamos para a palavra de Deus, a gente percebe que desde o Gênesis, Deus, desde que o homem foi criado, Deus se relaciona com o homem. Desde que o homem foi posto ali como a criação máxima de Deus, Deus foi sempre a evidência principal. O homem sempre foi colocado ali e Deus quis ter um relacionamento com o homem. A Bíblia diz que Deus criou o homem para o louvor da sua glória. Esse é o objetivo, porque Deus criou o homem. Esse é o objetivo. Então Deus sempre quis ter um relacionamento com o homem que Ele criou. Então desde ali no Gênesis, nós vemos Deus se relacionando com o homem. Antes da queda no Éden, a Bíblia diz que Deus passeava por meio do jardim. Gênesis 3, verso 8. Deus passeava ali por meio do jardim, no lugar que Deus colocou o homem.
E depois da queda, no próprio Gênesis capítulo 13, mesmo depois da queda, quando houve ali a comunhão interrompida, quando houve ali um relacionamento interrompido por causa do pecado, depois da queda, Deus ali também no Gênesis capítulo 3, verso 15, Deus dali, Ele já prometeu a alguém que haveria de vir, a semente da mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente, Satanás. Então Deus, ali no Éden, tinha um relacionamento com o homem, e mesmo depois da queda, Deus, Ele já prometeu a alguém que viria reconstruir este relacionamento, porque Deus sempre quis e quer até hoje ter um relacionamento com cada um de nós, mesmo com as nossas fraquezas, Deus, quando Ele olha para cada um de nós, Ele nos vê como nós somos. Nada pode fugir dos olhos do Senhor. Adão, quando pecou ali no Éden, e quando eles sentiram a presença de Deus, ouviram a voz do Senhor que passeava pelo meio do jardim, eles se esconderam. Mas Deus, ali no Éden, já prometeu alguém que viria de vir para reconstruir este relacionamento. É interessante, querido, que a verdade, a grande verdade que não foge, a grande verdade que ela é evidente, é que sem Deus, o homem, sem Deus, nós, você e eu, sem Deus, nós ficamos sem direção. Nós não podemos viver sem Deus. Você e eu, nós podemos viver sem muitas coisas, mas não podemos viver sem Jesus Cristo. Não podemos viver sem a direção de Deus. É isso que a Bíblia nos mostra. Então nós precisamos ter um relacionamento com Deus, íntimo com Deus, pela palavra, pela oração, pela comunhão com Deus. Nós precisamos, é isso que Deus quer de nós. Então sem Deus, nós ficamos sem direção. E é por isso que nós temos a palavra inspirada, temos a palavra revelada, a palavra inspirada nas suas mãos, na nossa casa, de muitas maneiras, como já foi colocado. Porque quando você lê a palavra, é Deus falando com você. Deus fala através da palavra proclamada, lida, cantada, mas está aqui, a palavra de Deus é a Bíblia, evitada por muitos. Ela é a mesma ontem, hoje, ela fala. O Deus da palavra, Ele tem sempre algo para dizer para você, tem sempre algo para dizer para cada um de nós. Este é o nosso Deus. Então Deus, Ele quer se relacionar conosco. Deus fala conosco. Nós temos exemplo na palavra de Deus, que Ele nunca deixou o homem sozinho. Querido, Deus não te deixa só. Você crê nisso, querido? Deus não te deixa só. Em todos os momentos que você possa estar vivendo, Deus nunca te deixa sozinho. Você pode até pensar que por um momento você está só. Você pode estar só de alguém que você gostaria que estivesse ao teu lado. Há momentos que é só seu. Há momentos que você está sozinho realmente, fisicamente, sem aquele que você gostaria de estar com você, sem um amigo, sem um pai, sem uma mãe, sem um irmão, sem um colega. Às vezes você está sozinho, mas nunca ausente de você está o Senhor. Deus está sempre conosco em todo o tempo. Então nós temos exemplo na palavra de Deus, que Deus não nos deixa sozinho. Deus sempre tem uma palavra que nos dá direção. Deus sempre tem umas palavras que nos conforta. Deus sempre tem uma palavra que nos traz esperança, independente de como nós estamos. Deus sempre tem uma palavra para o nosso coração. É interessante que quando olhamos para a Bíblia, nós vemos de quantas maneiras Deus falava. Deus falava com o homem, com os homens o tempo todo. Deus sempre falou ao homem. Muitas vezes Ele falou usando os profetas. A Bíblia diz que no Velho Testamento o Espírito Santo ele era
transitório. Ele via, usava os profetas e falava ao povo. Usava então através dos profetas. Muitas vezes falava através de visões. Muitas vezes falava através de sonhos. E hoje, Ele continua falando aos nossos corações. Até porque hoje, como já falamos, nós temos a palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo, que hoje Ele não é mais transitório. Hoje o Espírito Santo habita na igreja. Ele habita no seu coração. Então quando você entra lá no teu quarto, em secreto muitas vezes, ou não, mas quando você entra no seu quarto, quando você ora, quando você lê a palavra, quando você busca o Senhor, ali está o Espírito Santo para te renovar, para te fortalecer, para te dar direção. Deus nunca nos deixa sozinho. Então Deus ainda fala, louvado seja Deus, né? Ele fala aos nossos corações. Como é bom compreender isto. O texto que nós lemos é um texto bastante interessante. É o texto que diz sobre o sonho de Jacó. Penso que foi um sonho tremendo. Foi uma visão através do sonho que Deus deu a Jacó. E o que é o mais interessante é que este sonho aconteceu num momento muito difícil da vida de Jacó. Se você ler o texto, você conhece a história bíblica, você vai ver que essa visão da escada se deu num momento difícil. Verso 10, ele começa falando sobre isto. Se deu num momento muito difícil. Foi exatamente quando Jacó fugiu da presença. Ele fugiu da presença do seu irmão. É interessante quando a gente olha para algumas questões na palavra de Deus. A gente vê que Jacó, ele ao longo do tempo, ele foi conhecendo a Deus. Mas ali, aliás, o significado do seu nome é um significado até não muito bom. O significado de Jacó era enganador, suplantador, aquele que engana. Então o nome de Jacó, suplantador, enganador, mostra como era Jacó. Talvez a sua personalidade. Acompanhando o texto bíblico, você leia. É muito interessante você conhecer essa história. A Bíblia diz que ele nasceu segurando no calcanhar do seu irmão gêmeos, dois gêmeos, nasceu ali segurando no calcanhar do seu irmão. Isso já mostra algumas questões desde pequenininho. Jacó, ao longo da sua vida, ele foi crescendo, ele aproveitou um momento de fraqueza do seu irmão e roubou a sua primogenitura, o direito da bênção. Depois, mais na frente, ele também se fez passar pelo seu irmão, enganou o seu pai Isaac para ter ali a bênção. Ele foi crescendo assim. E foi neste contexto, quando ele roubou a bênção do seu irmão, quando ele enganou o seu pai, aquilo despertou uma fúria, a fúria do seu irmão, e ele foi perseguido. Então Jacó, ele foge da casa do seu pai. Ele foge. A Bíblia diz que diante dessa ira do seu irmão, no verso 10 diz que ele partiu de Berseba, seguiu para Arã, fugido do seu irmão. Quando eu olho, eu fico imaginando aqui esse texto. Eu imagino como que estava o coração de Jacó. Eu creio que Jacó foi uma viagem muito dura, porque o seu coração estava realmente destruído. Ele saiu da casa do pai naquela condição, sabendo que o seu irmão tinha uma fúria contra ele, e foi por isso que ele teve que fugir diante desta fúria. E é este contexto, é justamente neste contexto de fuga,
em que Jacó chega num certo lugar. A Bíblia diz aqui que ele chegou a um certo lugar, cansado da viagem. Ele parou ali porque o sol já estava se pondo. Não é verdade? Quando você tem algo no teu coração, quando você vive um momento de aperto, quando você vive um momento que você não sabe aonde ir, você sabe que fez coisas erradas, você faz que está distante de Deus muitas vezes. Jacó foi neste contexto que ele chega a um certo lugar quando o sol se põe, cansado. A Bíblia diz que ele tomou uma das pedras daquele lugar e colocou a sua cabeça e fez daquela pedra um travesseiro e adormeceu. Dá para imaginar que ele estava muito cansado. E quando a gente olha para este texto, a gente vê que Jacó então ele dorme ali ele tem um sonho. Ele sonhou, mesmo com a sua condição naquele momento. Ele sonhou e o sonho dele foi tremendo. A Bíblia diz que ele sonhou com uma grande escada. A escada vinha da terra e tocava o céu. Vamos tentar imaginar essa visão, querido. Jacó, ele olhando, ele viu que essa grande escada tocava o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por aquela escada. E o que era mais interessante, que Deus estava ali do lado dele. Deus estava ali do lado dele. E Deus começa a falar com ele: eu sou o Deus de Abraão, teu pai, eu sou o Deus do teu avô. É interessante que Deus começa a se manifestar a ele. E quando Jacó desperta daquele sono, daquele sonho, quando traz a memória que Deus ele refez todas as promessas feitas a seus pais, Deus fala, Deus refaz, Deus reafirma para ele naquele momento. E ele tem aquela expressão: Deus estava aqui e eu não sabia. Quão temível é esse lugar. Imagina quando Jacó olhou para a sua situação e diz: nossa, como eu estou tão... olha o que eu fiz, olha o que eu fiz. Mas Deus mesmo assim está comigo neste momento. Deus está aqui e eu não sabia. Quando a gente olha para esse texto, eu vejo aqui, querido, algumas verdades bastante interessantes. É explícita aqui nesta palavra de Deus. Primeira coisa que eu vejo quando eu olho para este exemplo, quando eu olho para esse episódio narrado aqui na Bíblia, primeira coisa que eu vejo é que Deus ama Jacó, mesmo com seus pecados e com seus erros. Deus ama Jacó, Deus já amou Jacó, Deus já escolheu Jacó pelos seus propósitos. Vamos entrar nesta área, mas Gênesis capítulo 25 e 23 diz que Deus amou a Jacó, Deus escolheu a Jacó, mesmo com todos os seus pecados. Antes de tudo, ele já foi amado por Deus. Sabe o que eu vejo aqui, querido? O amor de Deus é assim. Nós cantamos hoje que Ele nos ama. O amor de Deus é assim, o amor de Deus por nós é assim. Guarda bem isso, querido. Ele nos ama apesar de nós sermos tão pecadores e tão fracos. Você pode se sentir amado por Deus nesta noite. Sinta-se amado por Deus. Deus ama você apesar das suas fraquezas. Deus nos ama apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados. Porque nós pecamos contra Ele, mas Ele continua nos amando, Ele continua cuidando de nós. Pensa nisso nesta noite. Deus cuida de você, Deus se importa com você, Deus ama você, independente de qualquer circunstância, Deus te ama. Quando Cristo morreu na cruz no nosso lugar, Ele não morreu por pessoas justas, Ele morreu
por pessoas injustas que somos nós. Jesus verteu o seu sangue pelos nossos pecados. A Bíblia diz que Ele nos deu vida, sendo nós mortos, estando nós mortos dos nossos delitos e pecados. Então Deus se importa conosco. Deus se importa com você, meu querido. Pensa nisso nesta noite. Então Ele nos ama, mesmo com a nossa situação, Ele nos ama. Uma outra coisa que eu vejo aqui também bastante interessante, que Deus se revela a Jacó, mesmo no meio de uma crise, mesmo no meio de culpa. Jacó está vivendo ali um momento de culpa, um momento de sofrimento, um momento de solidão. Ele está vivendo uma crise dentro dele, essa é a verdade. Imagino que a cabeça dele não estava nada bem, nada bem. Quando você tem uma questão pendente que te maltrata, a gente perde o sono. No caso aqui não perdeu o sono, ele dormiu ali na pedra, porque Deus já tinha algo para o seu coração. Eu vejo aqui que Deus então, ele vem até Jacó. Deus se revela a Jacó, mesmo no meio da sua crise, da sua culpa. Deus quem toma a iniciativa e se revela a ele, ali em Betel. Aliás, Betel, casa de Deus, né? Ele se revela, Deus se revela ali em Betel. Deus era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, mas ainda não o Deus de Jacó. Talvez Jacó até conhecia a Deus, de ouvir falar pelos seus pais, mas tudo estava começando ali, Deus estava começando a tratar com ele. Jacó tem ali uma experiência com Deus. Ali naquele lugar, Betel, casa de Deus. Deus está aqui, eu não sabia. Deus estava ali ele começa a ter alguma experiência com Deus. É interessante, embora Jacó ainda não conhecia Deus na intimidade, ao longo da história você vai ver, o tempo vai passando e Jacó vai conhecendo ao Senhor. Deus começou a manifestar sua vida. Deus começou a se dar a conhecer a Jacó. Talvez, meu querido, talvez você esteja tido sim alguma experiência com Deus. Talvez você tenha visto algumas coisas que Deus tem feito na casa de Deus. Talvez você já ouviu as promessas de Deus. Talvez você já ouviu falar do poder de Deus. Mas muitas vezes nós temos vivido a experiência das pessoas. Essa é uma verdade. Temos ouvido as promessas na casa de Deus. Temos vivido das promessas a Deus, experiência das pessoas, ouvido sobre as promessas de Deus, mas ainda falta um encontro pessoal com Deus. Ainda falta talvez uma entrega total a Deus. Talvez ainda falta um encontro que vai transformar a sua vida, que vai transformar as nossas vidas. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que você se relacione com Ele. E Deus está tomando a iniciativa nesta noite. Não sei como está o teu coração, você que está na sua casa, ou você que está aqui. Eu não sei como está o teu coração, mas Deus toma a iniciativa e vem até você nesta noite. Deus quer que você tenha a sua própria experiência com Ele. É isso que Deus quer de você. Uma outra verdade que eu vejo aqui, querido, é que Deus ele não desistiu de Jacó, mesmo com todos os seus erros. Deus não abriu mão de Jacó. Olha que maravilha, Deus não abre mão de você, meu querido, independente da situação, independe daquilo que você fez. Deus quer que você tome assim uma posição com Ele. Isso sim. Deus não vai acariciar o teu pecado, mas vai transformar a sua vida. É isso que a Bíblia nos mostra. Não que Deus concordou com tudo que Jacó fez, mas Deus estava ali, tomou a iniciativa e foi ao encontro de Jacó. Porque Deus não abre mão, Deus não abriu mão de Jacó, e Deus não abre mão de você. Deus não abre mão de nós. O amor de Deus por nós, o amor de Deus por você, meu querido, você precisa se sentir amado por Deus.
O amor de Deus, eu achei muito interessante sobre isso. O pastor Hernandes, ele fala alguma coisa sobre isso, eu achei muito interessante. Ele diz que o amor, e a Bíblia também, a Bíblia nos diz isso, que o amor de Deus por nós, não depende de quem somos, não depende de como estamos. A causa do amor por nós, sabe qual é a causa do amor de Deus por nós? É o próprio Deus. O próprio Deus é que nos ama. O amor a nós o amor de Deus a nós, ele está enraizado no próprio Deus. Então Deus nos ama independente de qualquer situação. Deus nos ama. É interessante isso. A causa do amor de Deus por nós não está em nós, mas está nele. Ele nos ama, ele nos escolheu amar. Maravilhoso isso, pensarmos sobre isso. Em meio à culpa, em meio ao medo, em meio à solidão, Deus encontra Jacó naquela noite. Cantamos aqui que nós não temos mais medo, porque não somos mais escravos. Maravilha isto. Jacó foi encontrado por Deus com toda aquela situação, com todo aquele momento que ele estava vivendo. Deus, ele buscou a Jacó, e Jacó sentiu ali a mão de Deus, sentiu a presença de Deus, porque todo o mérito do amor não está em nós. Nós não temos mérito nenhum, meu querido. Tudo é Deus, tudo vem de Deus, é a graça de Deus, é o favor imerecido que Deus, é assim que Deus nos ama. Deus nos ama de maneira tremenda, independente da situação que nós estamos. Louvado seja Deus por isto. A experiência de Jacó com Deus ali, ela nos ensina muito. A visão da escada e os anjos subindo e descendo por ela, e Deus perto dele, no verso 13, nos mostra que Deus fala conosco em todos os nossos momentos, mesmo quando nós não achamos dignos de ser visitado por Deus. Mesmo naqueles momentos que você possa estar vivendo, ali está Deus para te restaurar, ali está Deus para transformar a sua vida. É assim que Deus trabalha, porque Deus nos ama apesar de todas as coisas. Louvado seja Deus por isto. Então mesmo quando não achamos digno da sua presença, Ele vem até nós com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu grande amor. Deus reafirma todas as promessas a Jacó que fez a seus pais, porque Deus foi até Jacó naquele momento de angústia, naquele momento de luta. Deus vem até nós hoje, meu querido. Deus vem até você hoje. Não sei como está o seu coração, mas gostaria que você pensasse nisso nesta noite. Nós estamos vivendo ainda dias muito difíceis, muito difíceis. Estamos atravessando ainda, né? Não que atravessou, mas estamos atravessando ainda um tempo muito difícil. Ainda existe um clima de incerteza. Estamos terminando um ano praticamente. Daqui a menos de 2 meses, bem menos, né? Já está terminando o ano. Terminando o ano. Esse ano foi um ano de incertezas. Foi um ano de angústia. Foi um ano de perdas. Foi um ano de lágrimas. Foi um ano difícil para todos. A pandemia, ela veio, já dura aí há 2 anos e a gente não sabe até onde vai. Essa é a verdade. Então estamos vivendo momentos de incertezas ainda, de angústia, de perdas. E daqui menos de 2 meses vamos estar atravessando as fronteiras de um novo ano. A gente não sabe como é que vai ser no próximo ano. Nós não sabemos como vai ser esse resto de ano. Mas a palavra para o teu coração, para os nossos corações nesta noite,
É o que o Deus que foi ao encontro de Jacó naquele momento de angústia, é o Deus que vem ao seu encontro hoje, independente de qualquer situação que você esteja vivendo. Nós somos levados a refletir que não estamos sozinhos, querido. Você não está sozinho em nenhum dos momentos. Você não está só. Então pensa sobre isto. Jacó, quando despertou do sono, ele disse: Deus está neste lugar, e eu não sabia. Quão temível é este lugar, é a casa de Deus. Não importa como você está nesta noite, não sei como é que você está, não importa. Talvez cheio de medo, talvez com culpa, talvez sem esperança, talvez sem alegria, talvez desanimado, talvez com desejo de fracassar. Quantas vezes passa pensamentos assim pela nossa mente? Então eu não sei como que está você, mas saiba que Deus, Ele não desistiu de Jacó, e Deus não desiste de você nesta noite. Deus não desiste de você, meu querido. Pensa nisso. Deus não desiste, Ele te busca, Ele vem ao teu encontro. Deus não desiste de você, não desiste de amar você. Nós temos a promessa feita pelo próprio Senhor Jesus Cristo, que Ele disse que estaria conosco todos os dias. Mateus 28, verso 20: Eis que estou convosco todos os dias. Diga, todos os dias. Deus está com você. Jesus Cristo está conosco todos os dias, até o fim. Até o fim. Então temos que ter esta certeza de que Deus está conosco. Ele nos livra, o Salmo 34, 7, que também gosto muito, diz assim: que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Olha quantas promessas nós temos, quantas promessas temos na palavra de Deus, de que nós não estamos sozinhos. Jacó, naquela experiência com Deus, ele começou a conhecer a Deus e tomou uma posição de compromisso com Ele. A partir do verso 18 até o 22 deste capítulo 28 de Gênesis, diante daquela experiência maravilhosa que Jacó teve, Jacó também, ele tem uma experiência com Deus. Ele fala: Senhor, eu vou colocar a minha vida. Levanta, pega o travesseiro ali de pedra que ele dormiu, levanta o altar ao Senhor, e ali ele faz um compromisso com Deus: se fores comigo, serás o meu Deus, serás o meu Senhor. É interessante isto. E tudo que o Senhor me der, eu vou devolver para o Senhor, porque eu faço hoje um compromisso contigo. Eu vou dar as primícias para o Senhor. Então ele tem ali um compromisso assumido com Deus de vida. Quando ele diz que ele quer dar ao Senhor, ele fala do dízimo, ele fala das primícias, ele fala de devolver. Por quê? Porque ele viu que Deus tinha prosperado os seus pais, e a promessa para ele era a mesma. Então Deus foi ao seu encontro naquele lugar, e Deus transformou a sua vida. E ele foi um homem, se nós acompanharmos toda a história, você vai ver quantas coisas Deus fez, o quanto Deus abençoou Jacó durante a sua vida, tornando-se um dos patriarcas, do povo de Deus. Jacó, enganador, suplantador, que quando ele retorna no vale de Jaboque, ele teve o seu nome mudado. Não chamarás mais Jacó, mas Israel, aquele que luta contra Deus, porque ali fala que ele prevaleceu, ele lutou contra Deus. Deus, aquele que luta com Deus, e como príncipe prevaleceu, teve o seu nome mudado de Jacó, não mais Jacó, não mais enganador, mas Israel, aquele que luta, aquele que prevalece. Este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória
e todo louvor. Eu gostaria que você saísse aqui desta noite pensando exatamente isto, que você não está sozinho na sua vida.